Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mozia e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar gravando ali como que funciona o processo de compilação do Java. A gente vai compilar um programa, vamos entender como que funciona e vamos ter também alguns exemplos ali do universo Java. Eu separei alguns conteúdos aqui para a gente entender como que de fato funciona ali o processo de compilação do Java. Mas o que é compilação, né? Então a gente entende aqui que o Java é uma linguagem compilada e o processo de compilação nada mais é do que traduzir o código-fonte ali do que a gente digitou, que a gente programou, para a linguagem de máquina. Esse compilador ele é responsável por processar o código-fonte e tornar ali um arquivo executável que a máquina possa entender, que possa ser executado no sistema operacional que está rodando o seu sistema, o seu programa. Ele é diferente ali da linguagem interpretada, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas está aí um tópico de comparação. Então vamos aqui ao primeiro exemplo de linguagens compiladas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês da linguagem C. Então você vai ter um código-fonte que foi escrito em C. Esse código-fonte ele vai passar por um processo de compilação, né? Vai ser aquela tradução ali. Então o compilador vai pegar tudo que foi escrito e vai transformar em um arquivo que pode ser executado na máquina. Nesse caso aqui do exemplo de cima, a gente tem aqui um arquivo que vai ser executado em Windows, né? E para você rodar esse mesmo arquivo aqui, ou esse código, em uma máquina Linux, por exemplo, você precisaria de um compilador Linux, que vai gerar um arquivo executável para a máquina Linux, e aí sim a máquina Linux vai conseguir ler. Esse arquivo aqui não pode rodar em uma máquina Windows, por exemplo. Essa é uma limitação que o Java procurou resolver ali dentro das suas características principais. Então você tem um código-fonte, esse código-fonte passa por um compilador, o compilador vai gerar um arquivo executável que pode ser rodado na sua máquina. Daí você me pergunta, tá Mozia, mas e o Java? Qual que é a diferença então, já que ele também é uma linguagem compilada? Então entra aí o que o Java tem de diferente. Então a gente tem aqui um arquivo Java, né, um código-fonte Java. Esse código-fonte também vai passar por um compilador e ele também vai gerar um arquivo ali que pode ser entendido pela máquina. Mas a diferença é que a gente gera um único arquivo. Esse arquivo aqui a gente chama ele de bytecode e esse arquivo ele vai ser lido por uma JVM que vai estar rodando ali no sistema operacional específico. Então você escreve o seu código ali uma vez, compila ele uma vez também. E esse arquivo compilado, ele pode ser rodado em diversas plataformas. Então você pode pegar esse mesmo arquivo aqui, rodar em uma máquina JVM para Windows, numa máquina JVM para Linux e numa máquina JVM para macOS. Agora você deve estar se perguntando, o que é JVM? O que é o Javac? O que são essas sopas de letrinhas que a gente tem ali dentro do mundo Java? Então o Java ele é conhecido ali por ter bastante siglas, bastante letras ali que representam as características principais. Eu vou estar trazendo aqui essas três para a gente entender mais ou menos o conceito delas. A gente tem a JRE, a gente tem o JDK e a JVM que já foi citada ali anteriormente. Então o que é cada uma dessas? Então está aqui o significado de cada uma delas. A gente tem as siglas em inglês, mas basicamente a JRE é o ambiente de execução Java. Então ele traz ali as principais bibliotecas e a JVM. A gente tem aqui o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento ali, como o próprio nome diz. Ele vem com a JRE, né, para a gente conseguir ter um ambiente de execução, e também vem com as ferramentas Java, os Java Tools, além de outras coisas que vem também, tá galera? Mas aqui a gente trouxe o Java Tools para ressaltar uma ferramenta que vem dentro desse kit, que é o Java C e o Debugger também, entre outros. O Java C, que a gente já viu no nosso exemplo anterior ali, que é o cara responsável para compilar o nosso sistema ali, o nosso programa. Ele vem de .java para .class, que é o arquivo bytecode. Então ele ali, o Java C, é o responsável por fazer a compilação desse arquivo para um arquivo entendido pela JVM. E a JVM aqui por último. Então tá aqui, ó, Java Virtual Machine. Ela vem com loader, ela que é o interpretador do código bytecode para rodar na máquina que ela está instalada ali, no sistema operacional que ela está instalado. Ela tem um gerenciador de memória. Então, gente, a Java Virtual Machine ela é uma máquina que gerencia a memória dela ali. Então, esse gerenciador é da própria Java Virtual Machine, não é do sistema operacional. E tem também aí, por curiosidade,
o compilador JIT, que é o Just in Time, que ele ali é responsável pelo ganho de performance ali na compilação. Dito isso, pessoal, a gente aprendeu aqui as principais funcionalidades ali. Obviamente, você pode se aprofundar em cada uma delas e entender um pouco melhor. O conceito do vídeo aqui é a gente entender como que funciona o processo de compilação. Então a gente entendeu um pouco de como que é cada um dessas ciclas. Agora a gente consegue voltar no nosso exemplo e fazer a nossa própria implementação desse exemplo. Então você vai precisar ir para fazer esse exemplo do Java instalado na sua máquina, obviamente. Então procura aí na internet como que você consegue fazer para instalar o Java. Não é muito difícil, tem vários lugares ensinando. E eu vou também precisar de um editor de texto. Você pode fazer no editor de texto da sua preferência. Eu vou estar usando aqui o Sublime para esse exemplo em específico, tá, galera? Nos vídeos seguintes ali que a gente for fazer algo mais complexo, a gente vai usar uma IDE, que é o ideal para a gente ter ali o ambiente de desenvolvimento. Então hoje aqui eu vou estar utilizando o Sublime. Aqui com o meu editor aberto, galera, vou começar a escrever então um programa simples em Java. A gente precisa criar uma classe para ser a classe principal do nosso programa. Então vou criar aqui public class. Vou alterar lá embaixo aqui no meu editor para ele reconhecer o arquivo de texto como texto Java. Então vou criar o public class meu programa. É importante, galera, que a classe ela siga esse padrão aqui, ó, que é meu case. Quando for classe a gente começa com a letra maiúscula e aí segue o padrão que é meu case, e se for uma variável ou função a gente cria ela ali começando com o nome minúsculo, mas também seguindo o padrão que é meu case, beleza? Isso é importante. Se você não sabe o que é camel case, também pesquisa aí na internet que é bem simples de entender. É um padrão de escrita de linguagem. Public static void main. Abre e fecha para declarar uma função. Recebe aqui um array de string como argumento e o nome dessa entrada vai ser args. Então a gente vai criar o system.out.println hello world. Salvar aqui, save as, o YouTube Workspace, Java início, vou colocar aqui meu programa ponto .java. Não preciso acrescentar o ponto .java porque a minha IDE já acrescentou. Beleza? Meu programa, salvar, salvei aqui. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou no diretório onde eu salvei aqui o arquivo, meu programa, já está aqui. E vou abrir um terminal. Esse terminal pode ser o CMD, você pode usar o do próprio Windows. Eu gosto de usar o Git Bash. Então, se você puder instalar na sua máquina aí para acompanhar os vídeos aqui, mas o comando vai ser basicamente o mesmo. Então, vamos verificar a versão do Java que tem na minha máquina. Então, você digita aqui no seu terminal java-version, enter, e aí ele fala aqui que eu tenho o Java 18, beleza? Então, tendo o Java instalado, e aí você verifica se o seu Java foi instalado corretamente, fazendo esse comando. E tendo o Java, então a gente lembra lá, ó, olhando o exemplo, que a gente criou esse arquivo aqui, e o cara responsável agora por compilar esse cara e transformar em bytecode é o Javac. Então, vamos chamar aqui o tal do Javac. Javac. Passar o nome do arquivo que a gente criou, meu programa .java, e dar um enter e torcer para compilar. Opa, não deu nenhum erro, quer dizer que ele compilou. Então se a gente voltar aqui na pasta e eu der um F5, ele vai mostrar aqui que já foi criado um novo arquivo, ó, meu programa .class. E aí, voltando ao exemplo aqui, a gente verifica que ele muda a extensão de .java para .class, que é o arquivo bytecode que a JVM vai entender. Então agora, para a gente executar, a gente só precisa chamar aqui Java e o nome do arquivo, que é meu programa, e enter. Tá lá, galera. Então ele executou aqui, ó, o arquivo que foi compilado e ele seguiu a instrução aqui, o Hello World apareceu. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco esse terminal aqui.
Então tá lá. Vamos limpar o terminal e fazer novamente aqui agora com um outro exemplo. Então vou mudar aqui o valor de dentro do para a gente compilar novamente. Então mudei aqui, salvei. E aí a gente vai aqui agora dentro do nosso terminal. Vamos fazer aqui de novo javac meu programa.java. Enter. Então ele compilou novamente aqui a nova versão do projeto que a gente fez aqui. E agora vamos executar utilizando o comando java meu programa enter. Então tá aqui, pessoal, o valor atualizado. E a gente agora consegue ter um exemplo prático de como foi executado aqui. Obviamente que é um exemplo bem simples, uma saída de texto, mas o fundamento é esse. A gente criou um arquivo .java, compilou esse arquivo .java por um .class e esse .class foi interpretado ali, foi lido pela nossa JVM para conseguir executar ele dentro do nosso computador aqui no sistema operacional. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário e deixar aquele like para engajar o conteúdo. Falou!